Ei, turma, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui hoje iniciando a nossa aula que equivaleria ao nosso encontro presencial do dia 17/3, da terça-feira passada. E naquele dia nós estudaríamos os artigos 8º a 12 do Código Penal Brasileiro. O que eu vou chamar aqui hoje, sim, genericamente, de disposições finais sobre a teoria da norma. Não há outro nome, um nome melhor para se dar essa parte final da teoria da norma, porque na verdade, como vocês vão ver, nós temos algumas regras que são um pouco desconexas, mas que têm que ser enfrentadas por nós e que serão de muita utilidade para vocês, principalmente quando vocês iniciarem o estudo da parte especial do Código Penal. Então, por gentileza, peguem o Código Penal, abram o Código Penal lá no artigo 8º e vamos ver quais são essas regras que são importantes e que estão dispostas aí do artigo 8º até o artigo 12. Eu trouxe aqui para vocês, vamos lá, olhem aí na tela. Nós temos pena cumprida no estrangeiro, eficácia da sentença estrangeira, contagem de prazo, frações não computáveis da pena e legislação especial. São 5 dispositivos do Código Penal Brasileiro que, como podem perceber, à exceção dos dois primeiros, o artigo 8º e o artigo 9º, porque eles mantêm uma certa sinergia, os demais são normas absolutamente esparsas, absolutamente desconexas que nós temos aí nessa parte final. Vamos começar o nosso estudo de hoje pelo artigo 8º do Código. O que está previsto aí? Olhem lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. O que está previsto aí no artigo 8º do Código Penal? Se o agente tiver que cumprir pena aqui no Brasil pelo mesmo crime pelo qual ele já cumpriu pena no estrangeiro, nós vamos utilizar a pena cumprida no estrangeiro, seja para deduzir a pena cumprida no Brasil, seja para atenuar a pena a ser cumprida no Brasil. Aí vocês devem estar se perguntando, peraí, mas eu posso condenar um agente por um crime praticado no estrangeiro e também, obviamente, praticado aqui no Brasil, 2 vezes? Uma condenação lá no estrangeiro, uma condenação aqui no Brasil? Esse bis in idem, ele é permitido por lei? Pensem comigo, quais são as hipóteses em que isso seria possível? Porque quando nós pensamos em hipóteses de extraterritorialidade condicionada, lembram aquelas do segundo inciso do artigo 7º? Para que eu possa aplicar a lei penal brasileira, a primeira condição é ter o agente ingressado em território brasileiro. Mas também é condição o fato do agente não ter sido processado e não ter sido absolvido ou não ter sido condenado e lá no estrangeiro ter cumprido pena. Poxa, se é a condição não ter cumprido pena no estrangeiro, como que eu posso, então, aplicar a lei penal brasileira? Não posso. Afinal de contas, estamos diante de extraterritorialidade condicionada. Só que nós temos 2 outras situações em que isso será possível, e de certa forma nós já trabalhamos isso nas aulas passadas. Imaginem uma hipótese de territorialidade. Mas uma hipótese de territorialidade em que conduta acontece num território e resultado acontece em outro território. Então vamos imaginar que a conduta tenha se dado em território paraguaio e o resultado em território brasileiro. Ou vice-versa, a conduta se deu em território brasileiro e o resultado se deu em território paraguaio. Pelo princípio da ubiquidade, considera-se praticado o crime no território brasileiro. E se o crime se considera praticado em território brasileiro, nós aplicamos o princípio da territorialidade, do artigo 5º. Aplica-se a lei penal brasileira para os fatos ocorridos dentro do território nacional. Mas nada impede que o Paraguai também aplique a lei dele. Porque, afinal de contas, o fato também se deu no território paraguaio. E nessas hipóteses de territorialidade, com separação de local entre conduta e resultado, há uma enorme chance de 2 normas penais serem aplicadas. Imaginem que esse agente ele tenha sido preso, processado, condenado e cumprido pena no território paraguaio. Mas como o resultado se deu no território brasileiro, aqui também houve investigação criminal, aqui também houve denúncia, aqui também houve processo,
Aqui também houve condenação criminal. Amanhã, este condenado ingressa em território brasileiro. Tem um mandado de prisão em aberto, ele será capturado e iniciará o cumprimento de pena aqui no Brasil. O que está previsto no artigo 8º? Que a pena cumprida lá no estrangeiro será utilizada para deduzir da pena que será cumprida aqui no Brasil. E essa mesma hipótese pode ocorrer nos casos de extraterritorialidade incondicionada. Lembram? Artigo 7º, primeiro inciso do Código Penal. Princípio real ou da proteção. Alguém atenta contra a vida do presidente da República em território estrangeiro. É aplicável a lei penal brasileira de forma incondicionada. Então, nosso senhor presidente saiu uma missão a um estado estrangeiro. Ali ele sofreu um atentado contra a vida dele. Aquele agente será processado criminalmente aqui no Brasil. Mas também será processado criminalmente lá onde o fato ocorreu. Então poderá haver, neste caso, a aplicação de duas normas penais. E se um dia, depois de ter cumprido pena lá fora, ele ingressar, for capturado e iniciar cumprimento de pena aqui no Brasil, da mesma forma, nos termos do artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro será utilizada para deduzir ou para atenuar a pena a ser cumprida aqui no Brasil. Então são duas hipóteses que isso é possível. Territorialidade, quando conduta se deu em um território, o resultado se deu em outro território, um deles, óbvio, território brasileiro, e nas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. O dispositivo, ele fala, olha, se as penas forem idênticas, uma deduz a outra. Uma é computada da outra. Se as penas forem diversas, uma atenua a outra. Imagine que lá fora ele tenha cumprido pena de prisão, e a pena a ser cumprida aqui no Brasil também é a pena de prisão. Aí é matemática simples. A pena aplicada aqui no Brasil foi de 10 anos. A pena aplicada lá no estrangeiro foi de 6. Ele cumpriu 6 anos no estrangeiro. Ele vem para o Brasil, ele tem que cumprir uma pena de 10. Mas dos 10, ele já cumpriu 6. Restariam 4 anos de pena para cumprir aqui no Brasil. Óbvio que se a pena aplicada no estrangeiro for maior que a pena aplicada no Brasil, e lá fora ele já cumpriu mais do que a pena aplicada aqui no Brasil, não restaria mais pena a ser cumprida. Então, se as duas penas forem da mesma espécie, prisão, prisão, multa, multa, uma é simplesmente computada na outra. E o saldo positivo leva ao cumprimento da pena. Negativo, ao restante da pena, o negativo já cumpriu integralmente a sanção penal. O que pode acontecer é a aplicação de penas de espécies diferentes. Imagine que a pena aplicada aqui no Brasil seja uma pena de prisão, mas a pena aplicada lá fora seja uma pena pecuniária, pagamento de uma multa, por exemplo, ou pagamento de uma prestação pecuniária à vítima, a seus familiares, que aqui no Brasil costumamos chamar genericamente e erroneamente de pagamento de cestas básicas. Na verdade, chama-se prestação pecuniária. Está prevista lá no artigo 43 do Código Penal. Percebam, são duas penas de espécies diferentes. Uma pena é uma pena pecuniária, outra pena é uma pena constritiva da liberdade. Neste caso, o artigo 8º fala que uma deve ser utilizada para atenuar a outra. Eu vou pegar a pena de multa que ele pagou lá no estrangeiro e vou utilizá-la para diminuir a pena privativa de liberdade que vai ser cumprida aqui no Brasil. O grande problema é que a lei penal brasileira não estabelece parâmetros para isso. Nós não temos critérios objetivos para isso. Isso faz com que cada juiz, no momento de aplicar o artigo 8º, faça da forma como achar conveniente. Normalmente o juiz tira do sovaco a fórmula para poder solucionar essa questão. Ok? Compreendido o artigo 8º? Vamos para o 9º. Eficácia de sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Opa, peraí. Eu posso cumprir pena no Brasil que tenha sido aplicada no estrangeiro? Não, em hipótese alguma. Eu não trago a pena estrangeira para ser cumprida dentro do território nacional. Ou eu aplico a lei penal brasileira e a pessoa cumpre pena prevista na legislação penal brasileira, ou ele vai cumprir essa pena aplicada no estrangeiro lá no estrangeiro, não aqui dentro do território nacional. O que o artigo 9º traz
é a possibilidade de homologação judicial dessa pena aplicada no estrangeiro, dessa sentença que foi lavrada no estrangeiro, para que ela produza alguns efeitos dentro do território brasileiro. Não o efeito de cumprir pena, outros efeitos, efeitos que são diversos da própria aplicação e execução da pena. Esses efeitos estão aí, no artigo 9º, nos seus 2 incisos do nosso Código. Olhem lá. Para que eu vou homologar uma sentença penal estrangeira? Primeiro, para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Não efeitos penais, efeitos civis. Nós já tivemos a oportunidade de conversar dentro de sala de aula que todo ilícito penal gera como consequência lógica também a prática de um ilícito civil e, consequentemente, a obrigação do criminoso de reparar o dano causado pelo crime. Então vejam, a sentença penal condenatória, transitada em julgado, por óbvio, nós temos um estado de inocência garantido na Constituição, ela gera lógicos efeitos civis. É o que nós chamamos de... Ela permite a chamada ação civil ex delicto. Eu tenho um crime, tenho consequências cíveis, a sentença penal ela gera título executivo lá no juízo cível. Perdão. Eu sou vítima de um crime qualquer. Eu posso perfeitamente aguardar um processo penal, eu aguardo que toda a prova seja produzida pelo Estado lá no processo penal, aguardo a sentença penal, aguardo o seu trânsito em julgado, pego aquela sentença penal e vou lá no juízo cível. Seu juiz, vejam só, aquele que praticou um crime contra mim já foi condenado criminalmente, agora eu quero a reparação do dano causado pelo crime. A sentença penal condenatória, ela permite a supressão de uma grande fase do processo civil. Eu não vou discutir no processo civil o chamado ante beatur. É devido. Isso já está implicitamente previsto na sentença penal. Agora eu vou discutir apenas o quanto de beatur. Qual que deve ser o valor da reparação do dano causado pelo crime. A obrigação da reparação já está assentada na sentença penal condenatória. Agora, pode ser que eu tenha sido vítima de um crime praticado lá no estrangeiro. E eu quero ingressar aqui no Brasil, porque para mim economicamente é muito mais interessante, como ação de reparação de danos. Só que a sentença, ela ocorreu lá fora, não ocorreu aqui no Brasil. Não era aplicável a lei penal brasileira. O que eu faço? Eu busco essa sentença no estrangeiro para que ela produza efeitos aqui no Brasil, efeitos de obrigar aquele agressor a reparar o dano causado pelo crime. É claro que buscar essa sentença não é uma coisa tão simples. Eu vou buscar essa sentença por via diplomática, então eu vou acionar o Itamaraty para que o Itamaraty, por via diplomática, busque essa sentença. Essa sentença chegando via Itamaraty, eu tenho a obrigação de vertê-la para a língua portuguesa. Então eu vou ter que contratar um tradutor juramentado que vai transformar essa sentença numa sentença em língua portuguesa. Eu vou distribuir essa ação no Superior Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de um procedimento específico, que vai homologá-la, dando a ela o que nós chamamos de exequatur. Vai dar a ordem para que ela possa ser executada no Brasil. Não se esqueçam, não para poder cumprir pena em hipótese alguma, mas para poder obrigar o agressor a reparar os danos causados pelo crime. E no segundo inciso, nós temos sujeitá-lo à medida de segurança. Vocês vão estudar daqui a pouquinho, nesse semestre letivo ainda, a chamada inimputabilidade penal. Imputabilidade e inimputabilidade. Vocês vão ver que a inimputabilidade penal ela pode se dar tanto pela idade, pela menoridade penal, como pode dar em razão da manifestação no momento da conduta de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que torna aquele agente totalmente incapaz de entender o que é certo ou o que é errado. Essa inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não gera pena. Muito pelo contrário, nós vamos ver, o agente será absolvido no processo penal. Mas essa absolvição é chamada de absolvição imprópria porque ela gera uma consequência jurídica.
que é a aplicação de uma medida de segurança, que aqui no Brasil pode ser ou internação em hospital psiquiátrico ou local congênere. Infelizmente nós temos no Brasil ainda os chamados manicômios judiciários, ou a frequência à clínica psiquiátrica, obviamente de acordo com a gravidade da doença demonstrada por aquele agente. Nós podemos trazer a sentença penal estrangeira para, evitando-se um outro processo aqui no Brasil, permitimos o cumprimento de medidas de segurança. Então, um doente mental, ou aquele que tem um desenvolvimento mental incompleto e retardado, praticou uma conduta lá fora, está sujeito à medida de segurança, mas, apesar de não ter havido processo aqui no Brasil, ele está dentro do território nacional. E por gerar um risco para a sociedade, para a sua família e para ele mesmo, é necessário interná-lo. E para interná-lo, eu busco essa sentença estrangeira, homologo via STJ aqui no Brasil, e consigo, consequentemente, a aplicação da medida de segurança. O parágrafo único prevê o seguinte: a homologação depende, para os efeitos previstos no primeiro inciso, do pedido da parte interessada. Claro, o judiciário ele tem que ser provocado. B, para os outros efeitos, seria do segundo inciso, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, da requisição do senhor ministro da Justiça. Atualmente, o nosso ministro da Justiça é o senhor Sérgio Fernando Moro. Acaba que o parágrafo único cria condições. A primeira condição é óbvia. Como eu disse a vocês, o judiciário ele é inerte, ele tem que ser provocado. Então, sempre que eu quiser buscar uma reparação de danos, eu vou ter que cutucar o judiciário, eu vou ter que provocar o judiciário. E a segunda é a existência de tratado de extradição ou de pedido específico do senhor ministro da Justiça. Ok? Tranquilo até aqui? Artigos 8º e 9º, muito tranquilos. O artigo 10 ele traz uma regra sobre contagem de prazo. Quando vocês começarem a fazer estágio, vocês vão perceber que a vida do advogado ela flui em razão do prazo. Eu disse um professor meu que o advogado ele tem que dormir e sonhar com prazo. Ele tem que acordar pensando no prazo. Ele tem que tomar café da manhã mastigando o prazo. Ele tem que fazer amor lembrando do prazo. Porque dizia ele que o seguro morreu de velho. E mesmo assim morreu. O advogado ele adoece em razão do prazo. E vocês vão ver que os prazos processuais estão todos previstos na legislação processual. No nosso caso do processo penal, na legislação processual penal brasileira. Código de Processo Penal e outras leis extravagantes ao Código de Processo Penal. Que prazo é esse previsto no Código Penal? Nós temos 3 institutos de direito material, de direito penal, que trabalham com prazos. Nós temos um instituto chamado prescrição, um instituto chamado decadência e temos a pena. Cumprimento de pena trabalha com prazo. Pena de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, isso é prazo. Então, prescrição, decadência e pena são os 3 prazos penais só. Isso quer dizer que essa regra do artigo 10 do Código Penal só se aplica para uma dessas 3 hipóteses: prescrição, decadência e aplicação e execução de pena. O que quer dizer no artigo 10 do Código? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O que é calendário comum? É o calendário gregoriano, é esse que a gente usa no nosso dia a dia. 12 meses no ano, meses com 28 ou eventualmente 29. Este ano, fevereiro, teve 29 dias. Nós passamos por um ano bissexto, justamente para correção de calendário. 30 dias ou 31 dias. Esse é o calendário comum. Agora, para o direito penal, dia é dia, mês é mês, ano é ano. Independentemente de quantas horas tem um dia, quantos dias tem um mês, quantos dias tem um ano. Isso quer dizer que, se o dia tiver 23 horas, 24 horas ou 25 horas, ele é dia para o direito penal. Nós temos início e término de horário de verão, ou pelo menos tínhamos, até o governo Bolsonaro.
Então nós tínhamos dias com 23 horas, dias com 24 horas e dias com 25 horas. Na verdade, um dia com 23, um dia com 25 no ano, até mais com 24 horas. Não importa quantas horas tem o dia, dia é dia. Então se eu cumpro a pena num dia de 23 horas, é o mesmo que eu tivesse cumprido a pena num dia de 24 horas ou num dia de 25 horas. Mês é mês. Tenha um mês 28 dias, 29 dias, 30 dias ou 31 dias. Se eu inicio o cumprimento de uma pena de um mês no dia 1º de fevereiro, a minha pena termina o seu cumprimento no dia 28 de fevereiro. Se eu inicio o mesmo cumprimento de pena no dia 1º de março, o término da pena é no dia 31 de março. Porque mês é mês, não me interessa quantos dias tem o mês, da mesma forma que ano. O ano pode ter 365 ou 366 dias, e ele será ano da mesma forma para o direito penal. O que é essa história de que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo? Vejam só, nós temos alguns crimes contra a honra, por exemplo, nós vimos na aula passada. Calúnia, difamação, injúria, aula retrasada, antes da extradição, são crimes contra a honra. Esses crimes se processam via de regra mediante queixa. O que é isso? A própria vítima tem que contratar um advogado, quem tem que entrar com uma peça processual chamada queixa-crime. O Código Penal estabelece no artigo 103 o prazo de 6 meses para isso. 6 meses do dia em que eu tomei conhecimento da autoria delitiva. Vamos imaginar que hoje, via câmera, eu tenha sido vítima de um crime contra a honra. Isso quer dizer que eu tenho um prazo de 6, e hoje mesmo tomei conhecimento de quem foi o agressor. A partir de hoje, conta-se o prazo de 6 meses para que eu possa entrar com a queixa-crime, para que eu possa tomar as providências jurídico-penais contra o meu agressor. O que está dizendo o artigo 10 do Código Penal? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, se eu fui vítima hoje, agora, 1h da tarde, ou às 10 horas da noite, ou às 23 horas e 59 minutos do dia, aquele dia inteirinho é contado no cômputo do prazo. E eu conto o prazo do dia até a véspera daquele mesmo dia no final do prazo. Então, hoje é dia 25 de março, aliás, aniversário do glorioso Clube Atlético Mineiro. Minhas saudações alvinegras a toda a imensa, incomensurável, incontável nação alvinegra. Eu tenho uma tese de que todos nós nascemos atleticanos, existem alguns poucos que desvirtuam no meio do caminho. Então, a todos nós que somos atleticanos, um feliz aniversário. Dia 25 de março eu fui vítima de um crime contra a honra, certamente estou sendo neste momento, após essa saudação alvinegra. Hoje, dia 25 de março, é contado como dia do prazo. Se eu tenho 6 meses, vamos contar comigo. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Meu prazo se esgota em setembro. Se começou no dia 25, o último dia de prazo é dia 24 de setembro. Então eu contei o dia do começo, eu vou descontar o dia do final. Então eu conto sempre de um dia até a véspera daquele mesmo dia no final do prazo. Mas não se esqueçam, essa fórmula só serve para prescrição, decadência, que é esse caso do exemplo da calúnia, da difamação ou da injúria, ou para o cumprimento da pena. Combinado? E uma curiosidade em relação à decadência, esse prazo de 6 meses que eu tenho para processar criminalmente o meu agressor, esse prazo ele não se prorroga, não se suspende, não se interrompe nem por vontade de Francisco, o Papa. Isso quer dizer que se meu prazo cair num sábado, meu direito tem que ser exercido até o dia anterior, até a sexta, ele não se prorroga para segunda-feira. Se na sexta-feira foi feriado, ele volta para a quinta. Quinta-feira foi luto forense, porque morreu a mulher do presidente do tribunal. Quarta. Mas eu não sabia que a mulher morreu na quinta. Azar o seu. Quarta. Mas na quarta-feira teve uma ameaça de bomba no fórum, o fórum não abriu. Terça. Mas terça-feira foi terça-feira de carnaval. Foi recesso. Segunda. Emendaram. Caiu lá para outra sexta-feira. Por isso que eu disse, não brinque com prazo. E normalmente quando a gente brinca com prazo, funciona uma lei chamada lei de Murphy. Pela lei de Murphy, uma coisa quando tem que dar certo, ela dá errado. Quando tem que dar errado, dá errado mesmo. Ou falando de uma outra forma, quando tem que dar errado, dá errado, quando tem que dar certo, dá errado também.
Se você deixar para o último dia de prazo, o protocolo físico, porque o processo eletrônico ainda não funciona no processo penal, então que você estiver indo em direção ao Fórum Lafayette para distribuir aquela petição, vai ter um tsunami aqui em Belo Horizonte, o Rio Arrudas vai invadir o Barro Preto e vai te levar. Você vai se encontrar 3 dias depois, lá no Rio São Francisco, com a sua peça na mão. E você vai perder o prazo do seu cliente. Então não brinque com prazo, principalmente com prazo de 6 meses. Porque senão você vai perder o prazo. E isso não é uma praga, é uma constatação. Ok? Muito bem. No artigo 11 nós temos uma regra que chega a ser risível. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Vejam só, no cálculo da pena, o juiz ele usa uma série de critérios objetivos estabelecidos a partir do artigo 59 do Código Penal brasileiro. E aí ele pegou a pena, fez um cálculo daqui, um cálculo dali, um cálculo de cá, e chegou à conclusão de que a pena justa, no caso concreto, era de 38 anos, 10 meses, 22 dias e 4 horas. Essas 4 horas serão desprezadas. É o que está aí previsto no artigo 11 do Código Penal. Mesma coisa na pena de multa. O Código fala em infrações de cruzeiro, está havendo uma certa necessidade de atualização, não é isso? Eu sou dos tempos do cruzeiro, mas eu era criança quando nós tínhamos cruzeiro. Porque quando eu estava na minha adolescência, veio plano cruzado, depois veio o cruzado novo, depois voltou para o cruzeiro, né? Cruzeiro real, confusão danada. Nós vivemos uma época muito difícil de uma escalada inflacionária. E eu me recordo, quando criança, que a pessoa que mais trabalhava neste país era um cara que trabalhava no supermercado remarcando preços. Não existia código de barra nos produtos, era tudo na maquininha de remarcar preço. Era um preço de manhã, um preço na hora do almoço, um preço no final do dia, um preço à noite, diferentes produtos. Nós chegamos a ter inflação de 3.000% ao ano, vocês jovens não têm ideia de que tragédia seja isso. Obviamente, onde se lê fração de cruzeiro, leia-se fração de real. E o que está dizendo o artigo 11? Se o juiz aplicar uma pena de multa de 12 milhões de reais, 12.938.437 reais e 12 centavos, os 12 centavos terão que ser desprezados. É o que está previsto no artigo 11. Por isso eu disse a vocês, é uma regra que chega a ser risível. Por fim, nós temos uma regrinha no artigo 12 que vocês já conhecem. Mesmo sem pensar nela, vocês já conhecem. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Por que vocês já conhecem? Porque quando nós estudamos o conflito aparente de normas penais, nós falamos que um dos princípios, na verdade, o primeiro deles, que soluciona esse conflito aparente de normas penais, é o princípio da especialidade. Lembram disso? A norma de caráter especial, ela absorve a norma de caráter geral, quando as duas regram um mesmo instituto de direito penal. O que está dizendo o artigo 12? Exatamente isso. Ele está dizendo, olha, as regras da parte geral do Código Penal, as regras do artigo 1º ao 120 da parte geral do Código Penal, espalham os seus efeitos por toda a legislação brasileira. Eles espalham os seus efeitos para a parte especial do Código Penal e para toda a legislação extravagante ao Código Penal. Independentemente de quando tiver sido publicada essa legislação extravagante, ela pode ser até anterior ao Código, mas a parte geral do Código está ali regrando todas aquelas normas que são especiais à parte geral. A não ser que a parte especial do Código ou a legislação extravagante disponha de forma diversa em relação à parte geral. Porque se dispuser, nós aplicaremos o princípio da especialidade e a norma de caráter especial absorve e aplica-se em detrimento à norma de caráter geral.
Querem um exemplo? Abram o código de vocês e vamos achar a lei de drogas. Eu vou procurar aqui, quer ver? Deixa eu achar a lei de drogas aqui. A lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. Vamos lá no site do Planalto, aqui ó, Planalto, lei 11.343 de 2006. Estão vendo aí? Vamos abrir a lei 11.343 de 2006. Vamos lá no nosso simpático artigo 33, exame de garganta. 33. Acharei? No 33 nós temos o crime de tráfico ilícito de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, blá. Nós já conhecemos, nós já tivemos a oportunidade de estudar o Instituto da Norma Penal em branco e este aqui foi um dos exemplos que nós utilizamos. Olhem para a pena do artigo 33. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Vocês vão aprender a calcular a pena de multa no semestre que vem. Vocês vão ver que esse dia multa foi uma unidade monetária fictícia criada pela lei penal justamente para proteger o valor da multa em face da desvalorização da moeda. Nossa parte geral do código é de 84, nós tínhamos 3.000% de inflação ao ano. Então, para criar um sistema que estivesse imune a essa desvalorização exacerbada da moeda, criaram esse dia multa. E o próprio Código Penal brasileiro criou um sistema de conversão do dia multa em moeda corrente, qualquer que seja a moeda corrente, no dia do pagamento da multa. Vamos voltar lá no Código Penal? Olha, aqui está o Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 49, não se preocupe com isso por enquanto, é apenas um exemplo, vocês vão aprender a calcular a pena de multa. O artigo 49 traz uma regra geral, parte geral do Código, para a aplicação das penas de multa. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Olha que interessante. Regra geral da parte geral do Código Penal. Multa calculada entre 10 e 360 dias multa. Não é isso? Voltem para a lei de drogas. Tráfico de drogas, multa 500 a 1.500 dias multa. Poxa, nós temos uma regra na parte geral que estabelece uma multa de 10 a 360 e temos uma regra da lei de drogas que estabelece multa de 500 a 1.500. O que está previsto no artigo 12 do Código Penal? A parte geral do Código espalha seus efeitos para toda a legislação, desde que nessa legislação não haja uma regra que entre em divergência com a regra da parte geral do Código. Se eu tenho uma multa na lei de drogas que diverge da multa prevista na parte geral do Código Penal, pelo princípio da especialidade, eu aplico a regra da lei de drogas. Essa regra absorve a regra do artigo 49 do Código Penal. Então, no caso de tráfico, a multa é essa, de 500 a 1.500. Eu não aplico a regra da parte geral. Ok? Combinado? Então, nós encerramos com isso esse rápido estudo dessas disposições finais da teoria da norma. Com isso, nós encerramos norma penal. Qual foi o caminho que nós fizemos? Vimos conceito de norma penal, vimos as espécies de norma penal, vimos fontes da norma penal, vimos aplicação da norma penal. Aí falamos de aplicação da norma penal no tempo, da norma penal no espaço, da norma penal em relação às pessoas. Neste meio do caminho estudamos a norma penal em branco e estudamos o conflito aparente de normas penais. Falamos sobre a extradição, porque a extradição tem implicações importantes na aplicação da norma penal no espaço, e agora pegamos essas regrinhas finais do artigo 8º até o artigo 12. E esse foi todo o percurso da teoria da norma, do artigo 1º, desde o princípio da reserva legal, até o artigo 12 do Código Penal. Encerrado o artigo 12, se vocês abrirem o código de vocês vão perceber que do artigo 13 até o artigo 31, do artigo 13 até o final deste semestre letivo, nós estudaremos a teoria do crime. E é a teoria do crime que nós vamos estudar na próxima aula, na próxima
videoaula. E assim, com toda isenção própria desse professor de direito penal, com toda a imparcialidade, porque afinal de contas eu sou justo, poderia até me chamar de Rodrigo, o justo, vocês vão estudar a partir da próxima aula o que há de mais belo, de mais preciso, de mais sensacional que vocês vão ver ao longo de todo o curso de Direito, que é a teoria do crime. Que me perdoem os colegas professores, como eu disse, com toda imparcialidade do mundo, vocês vão se encantar e se apaixonar pela teoria do crime. Combinado? Então, esta aula de hoje, ela equivale na nossa programação, reforçando a aula do dia 17. Vou postar uma rápida atividade para vocês, para verificar que vocês efetivamente assistiram a aula e para aferição de presença. O início da teoria do crime equivale às aulas desta semana. Logo eu posto para vocês, então, essas duas primeiras aulas desta semana sobre a teoria do crime. Lembrando que, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, vamos tentar um contato ao vivo com a turma por meio do aplicativo Zoom. Então, por gentileza, já baixem o aplicativo Zoom, já configurem um aplicativo muito simples de configuração e vamos tentar fazer essa aula ao vivo. Por que eu tenho optado por essa aula gravada? Eu coloquei isso nas explicações iniciais. Porque eu tenho muita preocupação com a acessibilidade tecnológica de cada um de vocês. Cada um de vocês vive uma realidade completamente diferente. Então, eu tenho muito medo de, numa aula ao vivo, nem todos conseguirem participar, mesmo que seja no horário da aula. E, consequentemente, a aula acabar sendo uma aula que exclua as pessoas, não seja uma aula inclusiva. Seja porque não tem um dispositivo adequado, seja porque não tem uma internet de alta velocidade. Por isso, eu vou reservar essas aulas ao vivo. Eu tinha pensado inicialmente de 15 em 15 dias, mas vamos fazer toda semana, para aqueles que puderem. E aí nós utilizamos essas aulas para tirar dúvidas, revisar conteúdos, mas o conteúdo estará à disposição de vocês por aulas gravadas, para que vocês possam assistir onde estiverem, um momento em que quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Combinado? Beijinho a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Grande abraço.